Olá a todos, meu nome é Vinícius da Silva Rodrigues, sou estudante do curso de Engenharia da Computação e hoje eu vou apresentar a vocês o meu trabalho de conclusão de curso. E o tema escolhido foi o estudo sobre arquiteturas e padrões de projeto para a otimização do desenvolvimento de um software. Eu escolhi esse tema devido à dificuldade que eu encontro, e alguns outros colegas também, na hora de organizar um software e também de mencionar até que ponto esse software vai crescer, além da necessidade de entrega rápida. E, comumente, ao desenvolver um sistema, surgem certos questionamentos. Por exemplo, como escolher a arquitetura correta? Quais critérios avaliar? Quais padrões usar? Esse é um desafio e tanto a ser resolvido. E esse desafio é o que eu me propus a tentar encontrar uma solução mais adequada nesse trabalho. Pensando em arquitetura, como direcionar uma escolha para determinada arquitetura e pensando em relação a padrões de projetos, como esse pode influenciar na velocidade de construção do software em si. A escolha correta da arquitetura irá impactar diretamente não só na vida útil do software, também no custo relacionado ao desenvolvimento do sistema. Isso porque há arquiteturas que facilitam o processo de manutenção, de adaptação e também de evolução daquele software. Um processo que mais à frente, na hora que o software entrar em produção, pode ser determinante para a continuidade do mesmo ou não. Além do mais, a escolha da arquitetura também irá causar impacto na escolha da linguagem de programação e nos padrões de projeto. Por isso, é tão importante avaliar perfeitamente, o máximo que puder, na hora de escolher uma arquitetura. Isso baseado nos requisitos funcionais e não funcionais, e não porque também nas regras de negócios sugeridas pelo cliente. E para sintetizar o nosso grande objetivo com o trabalho, temos algumas justificativas, como a dificuldade de mencionar a que proporção o software pode chegar, atendimento às expectativas do cliente, ter um sistema preparado para mudanças, gerenciamento de recursos e entrega rápida. E o nosso grande objetivo com esse trabalho é listar as principais arquiteturas existentes e como organizá-las. Como padrões de projeto ajudam a otimizar o tempo de desenvolvimento, como diferentes tipos de arquitetura podem ter gerenciamento de recursos feitos de forma diferente. E, ao final de tudo, termos a capacidade de avaliar minimamente o escopo de um projeto e encontrar soluções adequadas aos requisitos funcionais, não funcionais e a regras de negócio. E pretendemos alcançar com esse trabalho o conhecimento das principais arquiteturas usadas atualmente, os impactos causados na escolha da arquitetura e qual a importância do padrão de projeto no desenvolvimento de um software. E nos slides anteriores eu falei sobre gerenciamento de recursos. E apesar de a gente estar falando sobre gerenciamento de recursos, a gente não vai falar sobre gerenciamento de containers e cultura DevOps, né? Que é a aproximação entre os desenvolvedores e a operação de software. Porém, acredito que esse trabalho dará a base suficiente e conhecimento mínimo para começar a olhar um pouco mais para a cultura DevOps, para quem tem interesse. Mas o que é a arquitetura de software em si? Para Edson Wesley, a arquitetura de software é a estrutura fundamental que define a organização dos componentes de um sistema de software, suas propriedades e suas relações entre eles. Ou seja, a arquitetura de software é uma visão macro do seu sistema, onde você consegue ver com mais clareza quais componentes existem e quais relações entre eles. E facilita muito na interação entre o desenvolvedor de software e os demais integrantes da equipe, além do cliente. Já os padrões de projetos, de acordo com Gama, Helm, Johnson e Implicitis, os padrões de projeto em arquitetura de software são soluções recorrentes para problemas comuns que surgem durante o projeto e desenvolvimento de software. Ou seja, há muitos problemas que se repetem durante o desenvolvimento de um software. E há soluções que foram pensadas que atendem todos esses problemas. Então, o padrão de projeto é pegar essas situações que se repetem e desenvolver uma solução mais geral possível para atender
aquele tipo de problema, aquela requisição. Já que agora temos o conhecimento do que é arquitetura de software e o que são padrões de projeto, iremos listar agora quais as principais arquiteturas usadas atualmente e quais são as suas principais características. Começaremos com a arquitetura hexagonal. A sua principal característica é a separação das preocupações e a manutenção da flexibilidade do sistema. Já em seguida, temos arquiteturas em camada, onde sua principal característica é a tentativa de reduzir o forte acoplamento e separar os interesses entre as camadas. Isso facilita muito na hora da construção de aplicativo, na perspectiva de testar o aplicativo e de fazer a manutenção, e isso passa maior credibilidade, uma vez que a camada mais interna, que a gente chama de domínio, está isolada, como podemos ver nessa imagem do diagrama à direita. Também temos a Clean Architecture, ou se preferirmos a arquitetura limpa. A sua grande característica é juntar as características das arquiteturas anteriores, como a característica da arquitetura hexagonal e a característica da arquitetura em camadas. E logo em seguida, a última e não menos importante, a arquitetura em microserviços. A arquitetura de microserviços facilita a escalabilidade e agiliza o desenvolvimento de aplicativos, habilitando a inovação e acelerando o tempo de introdução de novos recursos no mercado. Agora que justificamos o porquê do nosso trabalho, agora que deixamos claro qual é o nosso grande objetivo aqui, agora que definimos o que é uma arquitetura de software, o que é um padrão de projeto, quais são as principais arquiteturas de software e quais são as suas principais características, começaremos estudando um caso sobre um sistema de gerenciamento de biblioteca online, onde esse sistema deve ser capaz de fazer com que o cliente tenha a possibilidade de pesquisar livros, pegar livros emprestados e devolver livros através de uma interface. Após conhecer a intenção do cliente em relação ao sistema, iremos entrar na etapa de levantamento de requisito. Não é nosso objetivo aqui falar de técnicas para fazer esse levantamento de requisito, porém listamos aqui quais foram os requisitos levantados na fase de levantamento de requisito. Esses requisitos irá influenciar na escolha da arquitetura. E os requisitos foram pesquisar por livros, o sistema tem que ser capaz de fazer pesquisa por livros, efetuar empréstimo e devolver a devolução de livros. Esses são os requisitos funcionais, que é a exigência do cliente. E o requisito não funcional, que também é a exigência do cliente, são sistemas escaláveis, ou seja, o sistema tem que ser capaz de atender a demanda do cliente. Se a quantidade de requisições aumentarem, o sistema tem que estar pronto para receber essa quantidade maior de requisição, e alta disponibilidade. O sistema não pode ficar fora do ar. E nesse slide iremos falar sobre alguns itens que influenciará diretamente na escolha da arquitetura. Nível de conhecimento da equipe. Em alguns projetos, o tempo é um recurso muito precioso e ter que alocar tempo para fazer treinamento de equipe pode comprometer o desenvolvimento do projeto. A quantidade de pessoas na equipe. Uma equipe com bastante gente influenciará numa escolha de arquitetura para uma arquitetura com nível de acoplamento menor, pois muitas pessoas trabalhando no mesmo módulo, não sei se posso dizer, faz com que a possibilidade de conflito seja maior na hora de estar fazendo a atualização do repositório. Recursos disponíveis, né? O tempo e a quantidade de dinheiro que você tem no desenvolvimento do seu projeto influenciará bastante o tipo de arquitetura que você irá escolher, uma vez que uma arquitetura com uma infraestrutura mais robusta necessitará de uma maior quantidade de tempo e uma maior quantidade de recursos investidos. Recursos funcionais e não funcionais. Sistemas já existentes. É uma boa prática procurar por sistemas com ideias parecidas com a sugerida ou a proposta pelo cliente, para evitar cometer erros que colegas nossos já tenham cometido e aproveitar aquilo que já foi feito de bom. E as expectativas de quantidade de usuário, né? A quantidade de requisição que aquele teu sistema vai
vai receber, uma vez que uma quantidade de requisição alta pode comprometer a disponibilidade do seu sistema. Ou seja, ter essa expectativa de quantidade de usuário é necessária para dimensionar a quantidade de recurso investido para estar disponível ali na hora que a solicitação for feita. Bom, baseado nos itens listados no slide anterior, a minha escolha foi para a arquitetura de microserviço, juntamente com a arquitetura limpa, Clean Architecture. A arquitetura de microserviços os requisitos não funcionais do sistema de disponibilidade e de escalabilidade. E a arquitetura limpa, a Clean Architecture, é para a gente ter a noção deixar claro as responsabilidades de cada camada, né? Além de manter a integridade da lógica de negócio. A minha escolha foi baseada nesses dois parâmetros. E aqui temos o diagrama para representar tudo aquilo que foi descrito anteriormente, onde do lado esquerdo temos a representação da entidade, ao meio temos a representação da comunicação entre os serviços e a tela, e do lado direito temos a representação das camadas de cada serviço. Baseado nessa escolha, temos como pontos positivos, né, a aplicação do nosso padrão de projeto, Observer Repository, a eficiência operacional, a fácil manutenção, reutilização de código e gerenciamento de recursos. E os pontos negativos são a infraestrutura robusta, para você receber um microserviço, qualificação da equipe, porque se houver necessidade de você substituir algum membro da equipe, precisa arrumar alguém tão qualificado quanto, e mapeamento da atividade, uma vez que você trafega entre serviços em camadas que não têm nenhum nível de acoplamento. E o que aprendemos com o nosso trabalho, né? Juntar tudo isso em um sistema permite que surjam alguns questionamentos, né? A gente falou sobre requisitos funcionais que podem mudar de solução para solução. Poderíamos desenvolver uma biblioteca online onde, além de tudo aquilo que a gente tinha feito, surgisse também a possibilidade ou a necessidade de fazer um cadastro de cliente. E os requisitos não funcionais poderiam ser outros também. A equipe pode ser menor, maior. Então, se a gente chegou nessa etapa aqui e você está com um pensamento que há possibilidade, né, há outras possibilidades que poderiam agregar valor a essa solução, se você se perguntou, eu acho que o nosso objetivo foi alcançado. E eu diria aqui com êxito. E a resposta para o nosso slide anterior é sim. Esse é o nosso maior ensinamento aqui. Esse é o nosso grande objetivo. E isso que a gente concluiu hoje. Que não existe uma receita de bolo onde a gente vai ter uma solução pronta ou não. Até porque os requisitos mudam de uma solução para outra. Como, por exemplo, nossa biblioteca online. Poderia ter um outro requisito de cadastro de usuário. Só um exemplo. Poderia ter outros requisitos não funcionais. Então, a nossa solução, para ser considerada um sucesso, a nossa arquitetura, para ter funcionado, ela tem que ser capaz de que essas alterações, tanto de manutenção evolutiva, adaptativa, ou a mesma correção de bug, sem perder desempenho e garantindo a segurança do nosso software. E essa foi a nossa conclusão. E muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que tenha conseguido passar a minha intenção em relação ao nosso trabalho. E muito obrigado. É isso, fica com Deus. Tchau.